O vilão coloca a fita na boca de Sinan e vai até Zeynep para comunicá-la que agora ela vai estar com um homem de verdade antes de morrer. Ele começa a soltá-la e a leva para perto de Sinan para ele olhá-la pela última vez, dizendo que tem um coração mole e que não transaria com Zeynep na frente dele. Sinan não consegue fazer nada assistindo o canalha levando Zeynep. Zeynep se debate desesperada, implorando para ele não fazer nada com ela. Sinan fica muito agitado e desesperado. Em outra sala, Sendiz joga Zeynep no chão e fica encarando ela mortalmente. Duru e Ganze continuam debatendo sobre quem toma medidas melhores nessa situação. Elas reparam que Karride está arrumada e perguntam aonde a mãe vai. Karride proíbe que as filhas a acompanhem e avisa que vai falar com Sully de mãe para mãe. Logo mais ela está de volta. Karride pede para as duas ficarem na paz enquanto ela não volta. Sendiz explica para Zeynep que o problema dele não é com ela, é com Sinan. Por isso ele está fazendo isso agora. É o pior castigo que pode acometer a Sinan, não saber o que está acontecendo naquela sala entre eles. Sendiz conta que pensa muito isso sobre Sully e que odeia pensar em Sully sozinha sem a proteção dele. Zeynep garante que vai contar que nada aconteceu entre ela e ele para Sinan, mas é chamada de burra pelo vilão porque se ele rasgar a roupa dela e disser que realmente rolou o abuso, Sinan nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. Sully segue se vangloriando de ter recusado a grana que Ganze ofereceu e conta para Melek que teria até ajudado se ela tivesse só explicado a situação, sem oferecer dinheiro. Melek avisa que a campainha acabou de tocar. Sully grita que ouviu e vai atender, irritada. Karride anuncia que é ela e Melek corre para ver a avó. Sully pergunta se Karride veio aumentar o valor da oferta, ou se trouxe pelo menos uma parcela. Karride pede para ela abrir a porta por favor, e Sully manda ela ir pro inferno. Melek pergunta se a avó soube algo de sua mãe. Sully fuzila Melek com um olhar ouvindo essa história aí de mãe. Karride pede para a pequena abrir a porta para ela. Melek pede para Sully abrir a porta. Sully revela para a filha que foi Karride quem falou para Deus e o mundo que ela tinha morrido e fez até uma tumba para ela. Melek afirma que sua avó jamais faria isso e pede para Karride desmenti-la. Karride começa a chorar e Sully volta a dizer que ela fez essas coisas sim. Melek insiste que isso não é verdade porque a vovó a ama muito. Karride chora calada. Melek chora implorando para Karride falar alguma coisa. Sully puxa Melek e avisa que a mãe dela pode até ser pobre, mas tem coração. Karride suplica para Sully abrir a porta, mas ela não fará isso e sai batendo o pé. Melek então abre e pergunta se Sully estava falando a verdade mesmo. Karride não fala nada, apenas observa a pequena com muita tristeza, confirmando com seu silêncio. Melek sente uma dor profunda e volta para dentro de casa calada, fechando a porta na cara de Karride. A loiruda chora muito e volta para o carro lentamente, se sentindo péssima. Ela começa a tossir, sentindo muita falta de ar e ânsia de vômito. Karride entra no carro para caçar seu remédio, mas vê que o esqueceu e tenta se recuperar como pode, partindo em seguida. Sendiz se senta ao lado de Zeynep e admite que está cansado de ficar pensando em maneiras de como torturar mais e mais Sinan. O vilão a assusta com a arma, comentando como um revólver lhe dá tantos poderes. Sendiz vê que pode possuir a mulher que quiser com aquilo. Zeynep manda ele tentar tocar nela se for capaz. Sendiz reconhece que ela é valente. Numa farmácia, Karride termina de aferir a pressão. A farmacêutica avisa que ela está com a pressão nas alturas e decide pedir um táxi para ela ir ao hospital agora. Karride afirma que vai para casa com seu carro mesmo, mas é convencida a pelo menos aceitar o táxi. Enquanto Hassan dorme, Melek verifica se Sully ainda está acordada e fica frustrada ao ver que sim. Duru e Ganze ficam nervosas com a demora de Karride. Elas decidem ir buscar a mãe na casa de Sully, mas Karride chega em casa. A loiruda conta que foi rejeitada por Sully. Ganze nota como a mãe está pálida.
Carride avisa que vai descansar, mas antes tem que resolver uma coisa no escritório. Ganze se oferece para resolver para a mãe, pensando que se trata de um caso de trabalho, mas a loiruda afirma precisar fazer isso sozinha. Ela dá boa noite para as filhas e se retira. Sandiz acha que já tá bom esse tempo de ausência deles e agora ela tá com mó cara de acabada, então o plano deve funcionar. Zeynep ordena que ele fique longe dela e ele manda ela ficar grata por nada ter acontecido entre eles. Afinal, ele é lindo, com esse nariz de tucano. Sandiz tira o casaco e o joga no chão para ficar mais real o tal abuso. Após ele sair, Zeynep decide verificar se acha algo no casaco do lixo. Sandiz volta para a sala onde Sinan está e comenta que está morto de cansado. Zeynep é um furacão na cama. Sinan nem tem mais alma ouvindo o infeliz comentando como a mulher dele é gostosa e que ela não resistiu aos seus encantos. Ele decide trazê-la para ele ver. Zeynep segue fuçando o casaco. Sandiz volta e a põe de pé para avisar que vai soltá-la. Segurando a arma, ele jura que vai atirar nela se ela tentar algo. Zeynep se solta sob a mira do revólver e ele a amarra de novo, dessa vez virada para frente, as mãos, né? Sandiz balança o cabelo dela para dar veracidade à história e a leva para Sinan vê-la. Sandiz tira a fita da boca de Sinan e manda ele falar alguma coisa, depois do tal abuso. Sinan pede desculpas por não ter protegido a amada. Zeynep explica que Sandiz não fez nada com ela, mas o vilão começa a rir, a descredibilizando. Zeynep se revolta e dá uma joelhada no saco de Sandiz, o jogando no chão. Ela o acerta com um pedaço de pau e, em vez de bater nele até a morte, ela tenta soltar Sinan, mas Sinan manda a amada correr. Sandiz se levanta rapidinho e tenta alcançá-la, mas Sinan põe o pé para ele cair, facilitando a fuga de Zeynep. Sandiz começa a espancar Sinan e logo corre atrás de Zeynep, enquanto o coitado grita para a esposa correr. Carride toma o seu remédio de pressão. Zeynep foge do galpão e tira a corda com as mãos. Carride encara o seu testamento renovado. Sandiz avista Zeynep correndo, mas ela é mais rápida. Zeynep entra em um beco escuro e Sandiz a perde de vista. Carride começa a escrever uma carta para Zeynep. Sandiz dá a volta nos arredores do galpão. Zeynep fica frustrada ao dar de cara com Sandiz lhe apontando a arma. Ô novela insuportável. Carride termina de redigir a carta. Sandiz sorri perguntando aonde a professora ia. Carride guarda o testamento totalmente decidida. Sinan segue tentando se soltar sem sucesso. Ele fica aliviado de pelo menos Zeynep ter fugido. Um segundo depois, Sandiz volta com Zeynep, acabando com as esperanças de Sinan. Sandiz mostra o cervo assustado que capturou e manda Zeynep amarrar as pernas dela. O vilão amarra as mãos dela e tudo volta à estaca zero. Sandiz decide ir beber uma água com essa canseira toda que Zeynep lhe provocou e sai. Zeynep começa a chorar por não ter conseguido escapar e Sinan promete que eles vão sair juntos daquela. Sinan pergunta se o vilão fez algo contra a amada e ela afirma que ele estava mentindo, só queria mexer com a mente dele. Melek se tranquiliza ao ver que Sully dormiu, pega o telefone dela de fininho e volta para o quarto. Gonu nota que é Sully ligando. Melek avisa sussurrando para a senhora Pateta que Sandiz sequestrou sua mãe usando o carro de um amigo chamado Elias, e a cor do carro era cinza. É claro que Sully invade o quarto, né? E toma o telefone do ouvido da filha. Gonu desliga antes da megera reconhecê-la. Gonu conta para a senhora Zeynep que não entendeu muito bem o que Turna disse, mas acha melhor ligar para contar para Ali o que acabou de ouvir. Sully grita muito irritada por Melek nunca obedecê-la e tranca a filha com Hassan de novo. Mais tarde, na delegacia, Yanner aborda Ali para contar que já investigaram esse tal de Elias antes e ele é o mesmo comparsa de Sandiz. Agora, ele está sendo buscado e logo será interrogado. Alif liga para Gonu para contar isso. Em seguida, Gonu se desespera com a falta de notícias e a incompetência da polícia. Ela grita que precisa fazer alguma coisa e que vai sair agora. Senhora Zeynep a proíbe de sair e pede para ela se acalmar, sugerindo que rezem juntas.
Gonu reza para Deus não colocá-la à prova usando sua filha. No dia seguinte, Meleque grita para Sully abrir a porta porque Hassan está chorando muito de fome. Sully abre a porta e manda Meleque dar um pão para Hassan na cozinha para ele calar a boca. A pequena pega o irmão, mais aliviada que ele vai comer. Sendiz olha para o sol e pondera o que pode fazer agora. Zeynep fala para Sinan que se arrepende de ter conhecido ele, porque só sem ela ele poderia ter sido feliz. Sinan explica que começou a viver no dia em que a conheceu e garante que Sendiz não vai definir o dia em que ele vai morrer. Sinan tenta desgastar a corda friccionando ela na parede. Ele pede para Zeynep distrair Sendiz. O vilão volta perguntando se Zeynep já está resignada a morrer. Ela pede para ele deixar que ela escreva uma carta para Turna antes. Sinan continua tentando tirar a corda. Sendiz finge que vai soltar Zeynep, mas levanta e avisa que teve uma ideia melhor. Vai deixar Zeynep falar com a pirralha. Sully atende desesperada à ligação do marido e Meleque corre até lá. Ele ordena que ela ponha Meleque na linha para se despedir da professora. Sully pergunta que história é essa de se despedir, mas ele grita para ela colocar logo a menina no telefone. Meleque assume a ligação e Zeynep pede para Sendiz não falar nada para ela. Mas o vilão avisa de antemão que é para a pequena se despedir da professorinha e mãe de mentira. Zeynep consegue falar com Turna e a pequena lembra que a mãe prometeu que ela não iria abandoná-la nunca. Sully se morde ouvindo a filha chamar sua rival de mãe. Zeynep promete que a filhota terá uma vida linda. Turna chora implorando para a mãe não deixá-la. Zeynep jura amor eterno à filha. Turna cai no chão chorando e Sully toma o telefone da mão dela. Zeynep se solta da corda e segura a mão de Sendiz com o celular. Ela grita que está na região industrial de Beikos e acaba levando uma coronhada na cabeça. Sinan se desespera ao ver Zeynep desmaiada no chão e Sendiz sai atordoado de lá, enquanto Sully grita no telefone que eles podem fugir juntos. Sendiz assume o telefone e ordena que ela não apareça lá, porque aquilo não vai ser nada bonito. Assim, eles se encontrarão em outra vida. Sendiz ouve Hassan chorar e Sully o lembra que eles têm um filho juntos. Sendiz desliga a chamada e surta sozinho e desorientado. Sully segue tentando retornar a ligação, mas sem sucesso. Ela avisa a Meleque que estão indo ver Sendiz, todo mundo. Sani assiste na TV uma manchete sobre o sequestro de que Sendiz fez e fica desolada. Ela recebe uma ligação de Sendiz nessa hora e pergunta o que o filho está fazendo. Sendiz lamenta ter apenas sobrevivido nessa vida e agora vai morrer sozinho onde está. Sani lembra que ele tem a mãe dele, mas ele esfrega na cara dela que ela desonrou a família. Ela explica que só não queria que ele passasse fome. Sendiz afirma ter preferido ter morrido de fome a ter passado por tudo isso que passou. Agora ele está indo embora para longe e pede para ela ajudar a cuidar de seu filho, visitá-los de vez em quando, pelo menos. Sani chora muito, implorando para ele não desligar. Sendiz diz apenas a palavra mãe e desliga. Ambos choram muito, principalmente Sendiz.